Sabe, é muito curioso observar como a nossa sociedade constrói a ideia de sucesso. Uhum, com certeza. Existe quase que uma fórmula matemática que a gente aprende desde cedo, tipo, estude bastante, consiga aquele emprego incrível. Sim, ganhe dinheiro suficiente para não precisar olhar o preço no cardápio, né? Exatamente isso. Compre uma casa super confortável e a promessa que nos vendem é que, se a gente gabaritar todos esses requisitos da vida financeira e social... O resultado vai ser uma felicidade inabalável no final da equação. Pois é. Mas aí a gente olha para o mundo real, olha para as pessoas que alcançaram o topo dessa escada social e o que encontramos? Ironicamente, muitas vezes são elas as primeiras a relatar um vazio inexplicável, uma angústia profunda. Exato. Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise profunda. A nossa missão de hoje é mergulhar em uma série de textos que sugerem algo bem provocativo. A ideia de que a causa da nossa infelicidade e dessa angústia mais profunda está, na verdade, disfarçada de felicidade. É o grande paradoxo da condição humana contemporânea. Nós temos mais conforto, mais tecnologia, mais acesso a bens materiais do que qualquer outra geração na história. E, no entanto, os índices de ansiedade e depressão nunca foram tão altos. O material que estamos analisando hoje propõe que essa fome espiritual não é um acaso, sabe? Certo, vamos desempacotar isso. Porque se estamos lidando com um problema estrutural crônico, a gente precisa entender qual era a planta baixa, por assim dizer. O projeto inicial. Isso. Se a gente não está funcionando direito agora, como é que fomos desenhados para operar lá no princípio? Então, para entender essa falha no sistema, a gente precisa olhar para o estado de fábrica da humanidade, segundo esses textos. Tá. O grande ponto de partida é que o ser humano não foi criado, em sua essência, para ser autossuficiente. Nossa, isso já vai contra quase tudo que o mundo moderno prega, né? Totalmente. A nossa estrutura interna não foi projetada para operar no modo autônomo, isolada. Fomos criados com um propósito muito específico, que é viver em comunhão perfeita e constante com Deus. Então esse é o design original. Exato. Não era uma relação de opressão, mas uma simbiose vital, onde o Criador era a fonte direta de propósito e de plenitude. É como se tivéssemos sido projetados como organismos altamente especializados que só conseguem respirar em uma atmosfera específica. Perfeito. Essa comunhão seria um nosso oxigênio. Mas olhando para a nossa rotina diária, claramente não estamos respirando essa atmosfera, a gente saiu desse ambiente. Então, onde ocorreu essa ruptura? Se voltarmos à narrativa do Éden, que é o pilar dessa explicação nas fontes, a ruptura ali não foi só sobre quebrar uma regra. Não foi só sobre a fruta proibida. Não, foi uma declaração de independência. O ser humano escolheu dar outro propósito à sua própria vida e decidiu não depender mais dessa comunhão. Ah, entendi. Uma busca por autonomia total. Isso. E o resultado direto dessa quebra, dessa escolha, foi destinar a humanidade à infelicidade, porque cortamos a nossa própria raiz vital. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a gente não perdeu só uma conexão e continuou vivendo de boa. A alma ficou com uma sede angustiante de Deus, né? As fontes dizem que a alma agora geme, como a corça que anseia por águas correntes. Sabe, eu fico pensando aqui numa analogia. É como se fôssemos um aparelho eletrônico ultra sofisticado, mas que foi desconectado da sua fonte de energia original. Boa. Estamos rodando com uma bateria viciada, tentando nos plugar em qualquer tomada paralela que encontramos pela frente, apenas para continuar funcionando. Se conectarmos isso com o quadro geral, essa sua imagem é brutalmente precisa. O combustível original era a presença divina. Quando ela foi retirada, não ficou um espaço neutro, ficou um vácuo imenso, uma incompletude. E por si mesma, a humanidade não consegue se reconectar, o que gera esse estado permanente de busca inquieta. E aí que entra o instinto de sobrevivência, né? Porque ninguém gosta de viver com o alerta de bateria fraca piscando no painel. A gente busca alívio rápido. E o mundo moderno é um gigantesco catálogo de paliativos para essa bateria viciada. Com certeza, as distrações. A gente entra numa loja e pensa, se eu comprar aquele carro novo, essa crise existencial vai passar. É a tendência humana de buscar paliativos no mundo. Mas o texto que estamos analisando é extremamente categórico. Nada neste mundo material
é capaz de satisfazer essa alma faminta. Viagens, compras, status corporativo. Tudo isso é descrito pelas fontes como promessas falsas que só distanciam ainda mais o ser humano da verdadeira satisfação. Mas espera aí. Eu preciso fazer o papel do advogado do diabo agora. Fique à vontade. As pessoas sentem alegria real quando compram uma casa nova ou quando alcançam uma meta profissional super difícil. A fonte está dizendo que essas conquistas são totalmente falsas? Isso levanta uma questão importante. É fácil achar que as fontes estão negando as coisas boas da vida, mas não é isso. Ufa, ainda bem. Elas não negam que existem alegrias momentâneas. Claro que existem. O alerta é sobre depender de circunstâncias externas para ser feliz. A expectativa que a gente coloca na coisa. Exatamente. Se você depende disso para preencher o vazio estrutural, você só cria alívios temporários. E quando o momento da conquista passa... A poeira baixa e a anestesia acaba. Isso. E aí acaba intensificando ainda mais a percepção da infelicidade, porque a alma continua privada da presença divina. Você chega no topo e vê que o buraco continua lá. Nossa, isso é forte. E quando os bens materiais e o sucesso falham em preencher esse vazio, o desespero se aprofunda, não é? Profundamente. E nesse cenário de vulnerabilidade total, o ser humano recorre a métodos ainda mais agressivos e destrutivos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Eu fiquei fascinada com essa parte. É o cerne da tragédia. Porque as fontes definem o pecado não só como desobediência moral, mas como uma tentativa desesperada e falha de preencher o vazio deixado por Deus. O pecado se disfarça de alívio. Ele se apresenta como a solução para a infelicidade. Exato. E tem uma citação direta da fonte que me marcou demais. Diz que tentar resolver a angústia através do pecado é tentar curar a ferida com a mesma faca que a abriu. O que é fascinante aqui é o quão cirúrgica essa metáfora da faca consegue ser. É de explodir a cabeça. Vamos pensar na essência dessa tragédia espiritual. O pecado promete um alívio que ele não tem a capacidade de dar. A pessoa está sangrando existencialmente, sente a dor da falta de Deus e vai pedir ajuda para a própria coisa que causou a dor. Perfeito. O gosto inicialmente é doce, o anestésico bate rápido, mas logo se revela amargo. Invariavelmente amargo. A pessoa é lançada em um desespero existencial ainda mais agudo. A causa da dor fingiu ser o remédio e aprofundou o corte. É um ciclo vicioso exaustivo. A pessoa usa a faca, se machuca mais e na noite seguinte pega a faca de novo buscando alívio. Mas me diz uma coisa. Sim. Diante dessa roda de hamster aterrorizante, como é que a humanidade pode escapar dessa armadilha? As fontes deixam a gente no fundo do poço ou apontam uma saída? Elas apontam uma saída claríssima. E para isso trazem um convite muito antigo, do profeta bíblico Isaías. Isaías 55, certo? Isso, capítulo 55. O texto questiona a humanidade de uma forma muito incisiva. Ele pergunta, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Nossa, é um chacoalhão. É um apelo direto. Parem de cavar em vão. Parem de gastar energia e recursos da vida com falsas promessas e com essas soluções rasas. É como um amigo que te vê tentando matar a sede, comendo areia e fala, cara, para com isso, você só está se desgastando. Exato. O reconhecimento desse desespero exaustivo é o primeiro passo para o alívio real. Então, a verdadeira saciedade ou a felicidade plena só começa quando a gente para de aceitar esses curativos coloridos do mundo. Isso mesmo. Começa quando o ser humano foca na única presença que realmente preenche o vazio estrutural. Que seria a comunhão restaurada com Deus vivo. A única fonte inesgotável. Voltar para aquele design original que mencionamos lá no início. Faz todo sentido. Bem, fazendo um apanhado geral da nossa jornada de hoje... Que foi bem intensa, diga-se de passagem. Com certeza. Nós começamos falando sobre o nosso design original de comunhão, passamos pela fratura que gerou essa sede infinita na alma da humanidade. Analisamos os nossos paliativos de consumo. Sim, e mergulhamos naquele perigo fatal de tentar curar a ferida com a própria faca do pecado, que é uma imagem fortíssima. E finalizamos com o convite de Isaías para descansar na única fonte que realmente sacia.
É um alerta imenso para quem nos ouve reavaliar no seu próprio dia a dia de onde vem essa busca incessante por satisfação. Uhum. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo, original, para quem está ouvindo continuar ponderando ao longo da semana. Por favor, manda ver. Vivemos na era da hiperconexão, né? Da abundância digital. Celular na mão o tempo todo. Exato. Temos feeds infinitos de conteúdo na palma da mão, rolando a tela sem parar. Aham. Se a nossa alma foi desenhada e estruturada para se satisfazer apenas com o infinito, com letra maiúscula, com Deus, Certo. será que o nosso vício moderno em rolar a tela infinitamente não é a prova mais trágica e irônica de que continuamos buscando a presença eterna nos lugares mais vazios e temporários possíveis? Uau! Que soco no estômago. Tentar engolir o infinito através de uma tela de celular, através de pixels. Fica a reflexão. Nossa, fica mesmo uma belíssima forma de encerrar. Desligar um pouco as telas e refletir sobre o que estamos tentando saciar. Com certeza. Um enorme agradecimento a todo mundo que mergulhou com a gente nessa reflexão de hoje e nós nos encontramos na próxima Análise Profunda, sempre desempacotando as ideias que desafiam a nossa forma de enxergar a vida. Até lá!